Boa noite amados amigos e aos irmãos amados amigos e irmãos aqui presentes aqui em Buenos Aires, Argentina, e também e também saludo para todos uma saudação os que estão para todos em outros países os ministros com suas congregações reunidos que estão en estos momentos, em outros países, ministros e sus reunidos em outras nações, alabando a Dios, nestes momentos, louvando a Deus, glorificando a Deus listos para e escuchar preparados la palabra para escutar a palavra do Senhor. bendición de Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, sobre todo estejam sobre todos vocês e também sobre mim. el nombre de No nome do Senhor Jesus Cristo, y que nos abra las escrituras que nos abra as Escrituras e o entendimento para compreendê-las nesta ocasião e sempre, en el nombre de no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. leemos en Efesios Leamos na carta aos Efésios, capítulo no capítulo 1, versos 13 en adelante, donde dice a partir do versículo 3 em diante, Dios y onde nos diz: de nuestro Señor Jesucristo, Bendito o Deus con toda e bendición Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, en lugares o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, antes de como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, los santos para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, predestinados e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, según el segundo o beneplácito de su da sua vontade, para la alabanza de la gloria de su para louvor e glória da sua graça, cual, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, en quien tenemos em quem temos a redenção por su sangre pelo seu sangue, el perdón de pecados, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que hizo sobre que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e inteligencia, e prudência, dándonos a descobrindo-nos o mistério de su voluntad, da sua vontade, según su segundo o beneplácito el cual que había propusera mismo em si mesmo, de reunir de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, del cumplimiento, na dispensação da plenitude dos tempos, así las tanto as que estão nos céus, como las que como as que estão na terra. en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, de su gloria, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós os que primeiro nosotros los que primeramente esperamos esperábamos em Cristo, en él, em quem en vosotros, também vós estáis, oído la palabra depois que ouvistes a palavra da verdade, de vuestra salvación, o evangelho da vossa salvação, e também, tendo crido nele, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, las arras, o qual é o penhor da nossa herança la redención, para a redenção posesión da possessão adquirida, alabanza para louvor de su gloria. da sua glória. Y leemos el E capítulo leamos no capítulo 4 Efesios da carta aos Efésios, no versículo 30, que diz: y no contristecer E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, con el no qual estáis selados para el día para o dia de la redención. da redenção. Dios bendiga nuestro Que Deus abençoe as nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. en el nombre de No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queiram assentar-se. Tenham a bondade. la posesión de la iglesia A posição da igreja en el día posterior. no último dia.
recordemos que la iglesia que del Señor Jesús, a Igreja do Senhor Jesus Cristo el cuerpo místico, é o corpo místico de Cristo, el cuerpo místico de creyentes. o corpo místico de Por crentes. eso es que Por isso en el matrimonio é que no casamento la mujer representa, la esposa representa a mulher a la iglesia de representa, Cristo, a esposa representa a Igreja do Senhor Jesus Cristo esposo e o esposo representa a Por Cristo. eso es que dice que E por esta la razão mujer viene a ser se diz que o homem e a mulher sola carne, vêm a ser uma só carne, porque la mujer salió porque a mulher del hombre. saiu do homem. De ahí fue de donde Dios sacó E foi daí a Eva que Deus tirou Eva. y Cristo está representado. Cristo está representado em Adão Está representada e a igreja está representada em Eva. porque Porque cuando Cristo, el Cristo, sendo o segundo Adão, la segunda Eva, que es su iglesia, salió a sua igreja, que é a segunda Eva, saiu de y Cristo por consiguiente e, consequentemente, ambos vienen a ser ambos se tornam misma carne uma mesma carne. y todo Ambos se tornam uma mesma carne. E todo o poder divino, Cristo, Deus o colocou em Cristo. Cristo colocó E Cristo su poder colocou en su iglesia. o seu poder na sua igreja. La iglesia viene a ser una misma carne, una sola carne A igreja con Cristo. veio a ser uma só carne com Cristo. De su Por isso nós somos parte do seu corpo, fue parte assim como Eva del cuerpo foi parte de Adán. do corpo de Adão. Y ahora el poder de Cristo, Él lo ha colocado en su E iglesia, Cristo colocou o seu poder na sua igreja, su espíritu en ao su colocar o seu espírito na sua igreja. iglesia. Él les dijo, Foi por isso que ele disse para os seus discípulos, no livro dos Atos, capítulo 1, vayan de Jerusalén, não saiam de Jerusalém, queden en Jerusalén hasta permaneçam em Jerusalém, até que sejam revestidos de poder do alto, Espíritu Santo porque o Espírito Santo sobre ellos. viria sobre eles. Y donde está el Espíritu Santo, E onde o Espírito Santo está, el poder divino. aí está o poder divino. Porque ese es el ángel del pacto. Porque esse é o anjo do pacto. Espíritu Santo, llamado también el O ángel Espírito de Jehová, Santo, também chamado o anjo do Senhor, o nada qual menos é nada menos que la columna de fuego, que a coluna de nada fogo, menos que el cuerpo, nada menos que o corpo angelical de Deus, cuerpo teofánico o corpo teofânico de Deus, de Dios, en lo cual aparecía que aparecia en forma visible de forma visível y algunas veces e también algumas vezes a diferentes também aparecia em visão hombres de Dios, para diferentes homens de como Deus, Adán, como para Adão, como Abel, como para Abel, como Seth, para Sete, como Enoch, para como Matusalén, Enoque, como para Noé, Matusalém, aparecia como Abraham, para Noé, para Abraão, como los patriarcas, assim como para os como patriarcas, también Moisés, como também Moisés, como Josué, Josué, que en una ocasión o qual, se numa encontró ocasião, con un hombre se encontrou que com tenía um una homem espada en su mano, que tinha uma espada em sua mão hacia e él, foi até ele capítulo 5, versos 14 en adelante e vejam o que sucedeu del libro de Josué. no livro de Josué, no capítulo 5.
sucedió do versículo esta experiencia 13 até o 15. Josué, la cual le fue Esta experiência de mucho bien, que Josué teve e que foi muito bem. 5 del libro de Josué, verso E nos 13 al diz: 15 dice, estando Josué cerca de E Jericó, sucedeu que Josué, estando perto de Jericó, que estaba delante levantou de él, seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha uma espada y Josué, nua na mão. yendo hacia él, E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: eres de los És tu dos nossos nuestros enemigos. ou dos nossos inimigos? Respondió, E ele disse: Não, mas como príncipe del ejército de Jehová. mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Entonces Josué, Então Josué postrándose sobre se su prostrou rostro com seu rosto em terra en tierra, le adoró. e o adorou, e disse-lhe: ¿Qué dice mi señor? Que diz meu senhor ao seu servo? Y el príncipe del ejército de Então o príncipe do exército do Senhor disse a Josué: Tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Así lo hizo. E assim Josué fez. Josué se postró delante Josué se prostrou del ángel diante de Dios do anjo de Deus y lo adoró. e o adorou. Adoró al ángel de Jehová, Ele adorou ao anjo do Senhor. como en el caso de Cristo en su ministerio. Como no caso de Cristo em seu ministério, A él algunas personas algumas pessoas vinham até ele tierra lo adoraban. e, prostrando-se em terra, o adoravam. El mismo Cristo dijo, O próprio Cristo disse, decía al Señor tu Dios, o que a Escritura solo diz, adorarás. ao Senhor teu Deus servirás, Señor tu Dios e adorarás, somente a Ele adorarás. solo servirás. Ao Senhor teu Deus adorarás, Pero Josué e somente a Ele servirás. y las personas que adoraron al ángel Porém, Josué e as pessoas que adoraram ao anjo do Senhor, como Moisés, quando se prostrou em terra diante do anjo do Senhor, Éxodo capítulo no livro do Êxodo, capítulo 3, adorando a otro Dios, eles não estavam adorando a outro Deus. adorando al Dios Eles estavam adorando ao Deus Criador dos céus e da terra, estaba en que el cuerpo estava naquele corpo angelical, el cuerpo angelical de Dios, que é o corpo angelical de Deus, pánico. o corpo teofânico de Deus. Por esa causa, cuando le apareció, Por esta razão, le dijo, quando ele apareceu para Moisés, yo soy lhe disse: Eu sou el Dios de tu o padre. Deus de teu pai, ou seja, Deus de Amrão, pai de Moisés, El Dios de Abraham, o Deus de Abraão, Dios de Isaac, o Deus de Isaque Dios de Jacob. e Deus de Jacó. Ven que el ángel Perceberam está diciendo a que o anjo Moisés, estava dizendo para Moisés, no capítulo 3 do Êxodo, padre de Moisés, que ele é o Deus do pai de Moisés Abraham, de e Isaac. que é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. ¿Y cómo puede ser que E el ángel como pode ser que sea el Dios de Abraham? o anjo seja o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó? Está ahí Dios Porque Deus vestido de su cuerpo aí angelical, está vestido de seu corpo angelical. Do mesmo modo, luego se vistió como depois de carne se vestiu de carne humana, quando, por meio do seu corpo angelical, por meio do anjo do pacto, do anjo do Senhor, Deus criou no ventre da Virgem Maria o corpo que, conforme a Bíblia, nós chamamos Jesus. Ou seja, Maria concebeu do Espírito Santo, conforme as palavras do arcanjo Gabriel,
que lhe apareceu em São Lucas, no capítulo 1, versos 30 versículos 30 al 36. ao 36. Cuando le apareció E quando lhe apareceu, y tuvo la buena noticia a la Virgen María, teve a boa notícia para a Virgem Maria, ela perguntou-lhe: como pode ser feito isso? Pois não conheço o varão. el ángel Gabriel, O anjo Gabriel lhe disse: el Espíritu o Espírito Santo virá sobre ti, y la sombra del Altísimo, e a sombra do Altíssimo te cobrirá, cual el santo pelo ser que qual o nacerá santo ser que nascerá será llamado será chamado Hijo de Dios. Filho de Deus. O sea, Ou seja, que Dios por medio de su Deus, cuerpo, por intermédio do seu corpo a angelical, través del cual había creado los através de quem havia criado os céus e a terra, falando através desse corpo angelical e teofânico, chamado o anjo do Senhor ou anjo do pacto, Espíritu Santo e que é o Espírito Santo, porque um espírito de otra dimensión. é um corpo de outra Y dimensão. ahora E, Dios viene para crear su cuerpo, logo, Deus veio para criar seu corpo físico, que vendrá a ser luego el sacrificio que logo seria o sacrifício pelo pecado do ser humano. o sea que Dios E quer dizer que Deus o físico criou para si seu corpo físico de carne, para para colocarlo colocá-lo en sacrificio, em sacrifício de expiação por mí y por mim. E por quem mais? cada uno de ustedes Por también. cada um de vocês também. Estamos viendo quién es. Estamos vendo quem é Jesus Cristo. Él es el ángel de la Ele é o anjo do pacto hecho carne, feito carne, visitando su pueblo Israel, visitando o seu povo Israel, sacrificándose sacrificando-se, sendo o sacrifício pecado del ser humano, pelo pecado do ser humano, que hacer para o qual ele teve de se fazer pecado, pecados y así levando os nossos pecados, llevando nuestros pecados y así tomando-os mortal, e se tornando mortal, que sin pecado él porque no puede morir. Él decía, ele não podia morrer la vida, sem pecado. pongo por mí mismo Ele para dizia: ninguém me tira a vida, mas eu ponho por mim mesmo para voltar a tomá-la. entonces E então, vino a ser como se tornou mortal? tomando nuestros pecados, Tomando os nossos pecados, paga del pecado, porque o salário do pecado é a morte. portanto él tenía que Portanto, morir porque tomó ele tinha de morrer porque ele tomou os nossos pecados sobre si. pagó la deuda, Pagou a nossa dívida, pagó por el pecado de todos Pagou nosotros, porque él tomó todos los pelo pecados pecado de todos nós, del ser humano, porque ele tomou sobre si todos os pecados do del ser humano, pasado, os do passado, presente y los os del futuro. do presente e os do futuro. Estamos viendo quién es Nós estamos vendo amado, quem é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. el verbo hecho carne, É o Verbo encarnado. o sea, el Espíritu Santo, E o Verbo, ou seja, el cuerpo o Espírito Santo, o corpo angélico de Deus, chamado Anjo do Pacto, se hizo carne, aquele Verbo se fez carne, cuerpo de carne, criando um corpo de carne, entre habitou nosotros, los seres humanos, entre nós, os seres humanos. y allí estaba en toda su plenitud Dios, E aí Deus estava em toda a sua plenitude. cuerpo angelical, Deus com seu corpo angelical cuerpo, dentro do corpo de carne. y allí estaba Aí el Padre, estava o Pai y allí estaba e aí estava el Espíritu Santo, o Espírito Santo, dentro o anjo do pacto dentro do corpo de carne chamado Jesus. Por isso, a plenitude da divindade, Pai, Padre, Filho Hijo e Espírito Santo morou em Jesus Cristo. Cristo decía, yo no hago nada Recordem o que Cristo disse: eu não faço nada de mim mesmo,
Mas como eu vejo o Pai fazer, assim eu faço. Y el Padre E também dizia: una eu e o Pai cosa son. somos um. Por lo tanto, Portanto, tenemos que ver temos que Jesús de ver que estaba Dios del Deus, o Pai, Padre, y estaba e o Espírito el Santo Espíritu Santo. estavam em Jesus. Recuerdan que Recordem en San Lucas que capítulo 4, em São Lucas, no capítulo 4, allá en Nazaret, donde se había criado, él fue a la ele sinagoga foi el sábado y le dieron para leer à sinagoga la Torá, em Nazaré, la onde Biblia, foi criado, y él buscó e num sábado lhe deram hasta que encontró a Torá, a el Bíblia, lugar para donde lê-la, decía Isaías e ele capítulo 61, buscou e versículo encontrou o lugar onde dizia em Isaías capítulo 61, está sobre mí, versículo 1: por cuanto o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu. E começou a dizer para que havia sido ungido. para E predicar disse: para pregar el año agradable o ano agradável do Senhor. del Señor. Y ahí se detuvo. E aí ele se deteve. Continuaba, Se ele continuasse lendo, dice, y diria: el día de venganza. e o dia da vingança do nosso Deus. ¿Quién no leyó E por que ele não leu pasaje? essa parte Porque desta el día de venganza passagem? Dios nuestro Porque o dia da vingança do nosso Deus é para ser proclamado por Cristo en el día postrero, no último dia, su segunda venida. na sua segunda vinda. Por lo tanto, Portanto, Cristo leyó Cristo leu hasta donde él até onde iba a cumplir. ele cumpriria. Él cumplió cada escritura, Ele cada cumpriu promesa cada escritura, correspondiente cada promessa tiempo que correspondia de su primera venida. ao tempo da sua primeira vinda, Cumplirá toda promesa e cumprirá toda promessa correspondente su segunda venida, à sua segunda vinda, como cumplió como cumpriu correspondientes aquelas correspondentes à sua primeira vinda. es importante entender É importante entendermos estas coisas, porque esa es la porque identificación essa é de la venida del a Señor. identificação da vinda do Senhor. La identificación A identificação lá cumplió todas foi las promesas, que ele cumpriu todas as promessas llevaría a cabo, cumpliría que o Messias en su primera realizaria, cumpriria em sua primeira vinda. y las promesas que él cumplirá en su segunda venida están también E as promessas que ele cumprirá na sua segunda vinda também estão na Escritura, no Antigo e no Novo Testamento. Ou seja, para su segunda venida. para a sua segunda vinda, Más escrituras há mais escrituras e mais profecias que terão de ser cumpridas. la Biblia A Bíblia más fala mais de su segunda venida da sua segunda vinda de su primera do que da sua primeira vinda. y por consiguiente E, consequentemente, hay muchas escrituras, muchas profecías há muitas escrituras, muitas profecias que serão cumpridas neste tempo final, la segunda na segunda vinda venida de Cristo. de Cristo. El pueblo de Israel O povo de Israel esperando estava esperando a vinda do Messias há 2000 anos atrás. estaban esperando la venida E estavam esperando também profeta que a vinda de um profeta que viria pregando no deserto al e preparando o caminho ao Senhor, ao Messias, a Malaquías, conforme Malaquias, no capítulo 3, verso 1 en adelante.
do versículo 1 em diante. O mensageiro que prepararia o povo para dar as boas-vindas ao Messias na sua primeira vinda. ¿Y qué sería la venida del Mesías para aquel tiempo? Veamos E o que seria a vinda do Messias para aquele tempo? capítulo 3. Vejamos em Malaquias, no capítulo 3, para que tenhamos o quadro claro Jesucristo, de quem é Jesus Cristo, nuestro Salvador. o nosso Salvador. Malaquías, capítulo 3. Malaquias, no capítulo 3, Capítulo 13, verso 1 em adelante, diz: versículo 1 em diante diz: "He aquí, Eis que eu envio o meu mensageiro. Viram? la promesa es A promessa enviará su é que ele enviará o seu mensageiro. será el precursor de Esse la primera, era o precursor da primeira vinda de Cristo, el cual o qual ya sabemos nós já sabemos que foi el bautismo João o Batista, vino que con el Espíritu veio com o espírito e virtude de Elias. literalmente, Não era o Elias, literalmente, mas um profeta como o profeta Elias. Porque quando Deus promete enviar nuevamente a Elias novamente, será otro hombre será outro homem, outro véu de carne, outro mensageiro, com o ministério de Elias. o sea, Ou seja, um profeta cual estará el Espíritu em quem o Espírito de Deus estará operando o ministério de Elias. ministerio igual Quer dizer, operando um ministério semelhante, igual ao ministério que o profeta Elias teve. Um homem, um profeta como o profeta Elias. así fue también Eliseo, Assim também foi com Eliseu, la porción del Espíritu que recebeu uma dupla porção do Espírito en Elías. que estava em Elias. Y cuando los E quando os filhos dos profetas vieron que Eliseo, viram Eliseu manto de Elías, com o manto de Elias, logo depois que Elias subiu ao céu do outro lado do Jordão, Elías había abierto el Jordán Elias tinha aberto o Jordão, de la o tierra passou de com Israel a Eliseu, Jordania, desde a terra de Israel até a Jordânia. luego que sube al cielo, E depois que Elias subiu ao céu, área de Jordania, lá naquela área da Jordânia, del Jordán, do outro lado do Jordão, luego el manto em seguida, cayó, o manto de Elias caiu. se lo tomó Eliseu o pegou. y muy triste E, muito triste, se da la vuelta de regreso para el Jordán. deu a volta e regressou ao Jordão e disse: Onde está o Deus de Elias? Abierto el Jordán, hiriendo E ele fez como Elias las aguas del tinha Jordán, feito, abrindo o Jordão, ferindo o Jordão. E as águas do Jordão, com o seu manto, profetas que estaban e Jordão se abriu. al otro lado, Os filhos dos profetas que estavam do outro lado, Jericó, ou seja, do lado de Jericó, no en el lado donde Elías había subido al não cielo, sino do lado onde Elias tinha subido ao al céu, lado. senão do outro lado. Dice, Eles disseram: el espíritu de Elías O espírito de Elias posado repousou sobre Eliseo. sobre Eliseu. El mismo Espíritu Santo que estaba O mesmo Espírito Santo en Elías que estava no profeta Elias posado havia repousado sobre Eliseu, Elías. o servo de Elias. Decía que Eliseo era Quer dizer, el mensaje de Elías. Eliseu era um crente na mensagem Seguidor y servidor de Elias, de Elías, um crente seguidor e servidor de Elias e seu ministério, educado, preparado por el mensaje pela mensagem de Dios a través del profeta de Deus por meio do profeta Elias. que él Ou seja,
vino a ser el sucesor de Elías, ou seja, o servidor de del Elias, profeta Elías. foi um discípulo do profeta Elias. Luego más adelante E mais adiante, vuelve el espíritu y virtud de Elías, retorna o espírito e virtude de Elias. reposa el Espíritu Santo, O Espírito Santo repousou sobre outro homem chamado João que Batista, viene precursando que la veio primera precursando venida de a Cristo, primeira vinda de Cristo, a Malaquías, conforme Malaquias capítulo 3, estamos leyendo, onde estamos lendo, dice "He aquí, e yo disse: envío mi mensajero, Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. preparar el camino Ou seja, que preparará al Mesías, o caminho ao le va a Messias, preparar el camino preparará o caminho al ángel del pacto, ao anjo do pacto. y el ángel del pacto O anjo do pacto va a velarse en carne se humana, velará em carne va a humana, hacerse carne, se fará carne, hacerse hombre de esta se tornará um homem desta dimensão terrena, en el vientre de María, criando para si, ese cuerpo no ventre que de Maria, esse corpo ser que nasceria e persona ungida con seria a pessoa ungida com o Espírito Santo, ou ungido do Espírito Santo. Recordem significa que Messias significa ungido, Cristo. Cristo. Cristo significa el ungido, Cristo significa ungido, el Mesías. o Cristo, o Messias. Y ahora veamos Vejamos a continuación o que diz lo que dice. a seguir: Dice el cual preparará el camino delante de que mí. preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo El Señor o Senhor, a quien vosotros a buscáis, quem vós el buscais, ángel del pacto, e o anjo do pacto. el ángel del pacto, O anjo do pacto, el cuerpo angelical de que é o corpo angelical de Deus, llamado también que é também chamado el Espíritu Santo. Espírito Santo. Es un cuerpo, Recordem pero de otra que um dimensión. espírito é um corpo, Los mas cuerpos de angelicales outra dimensão. Os corpos angelicais parecidos a nuestros são cuerpos, corpos parecidos com os nossos, porém são de outra dimensão. de ángeles aquí, pero como están en otra dimensión, Aqui pode estar cheio de anjos, visto por el ojo, como estão em outra dimensão, pero la Escritura dice que porém não podem ser vistos pelo olho humano. E a Escritura diz que o anjo do Senhor acampa em torno daqueles que o temem e os defende. E sempre, de era em era, Deus enviou anjos para cuidar da sua igreja. y ha tenido siempre E sempre al ángel de Jehová, el ángel del pacto, teve Espíritu Santo, ao anjo do pacto, a su iglesia. o anjo do Senhor, o Espírito Santo guiando a sua igreja. Dijo, vendrá el Por isso o próprio Cristo disse: o Espírito Santo virá la justicia e lhes guiará a toda a justiça e a toda a verdade. tutor, O tutor, el guía, o mestre, el maestro o guia de la iglesia, da igreja el Espíritu é o Santo, Espírito Santo, o anjo do pacto, el cual o qual, a través de diferentes através mensajeros, dos diferentes mensageiros, continuou la enseñanza, com o ensinamento, la obra que había comenzado a través de Jesucristo. a obra que começou através de Jesus Cristo. Por consiguiente, E, consequentemente, así como obró a través de assim aquel como cuerpo, atuou através daquele corpo, dijo, las obras que yo hago, vosotros también ele disse: as obras que eu faço, vós também obrando por medio as fareis. de cuerpos humanos, miembros, Depois esteve atuando por meio de corpos humanos, miembros membro do corpo místico de Cristo, iglesia del Señor, membros da igreja obró por medio de los apóstoles, do Senhor Jesus Cristo. obró por medio de San Pablo, Atuou obró por medio de cada mensaje por meio dos apóstolos,
que es atuou por meio de São Paulo del grupo de escogidos de cada edad en el cuerpo místico de Cristo, nuestro Salvador. atuou Esos mensajeros por meio de cada mensageiro em cada era, el pacto guiando a su iglesia que foi o líder do grupo de escolhidos de cada era, no corpo místico de Cristo, o nosso Salvador. hasta llegar Em cada um desses mensageiros, o anjo do pacto esteve guiando a sua igreja de era em era, de la iglesia até chegar ao sétimo mensageiro del Señor Jesucristo. da igreja do Senhor Jesus Cristo, Vino con el espíritu y virtud de él que veio com o espírito e virtude de Elias para la séptima etapa de la iglesia, para a sétima etapa da igreja, de la iglesia de la Odisea ya representada na igreja de Laodiceia, lá na Ásia Menor. hemos visto que este mensajero fue Vimos que esse mensageiro William Branham, foi o reverendo William Branham, el Espíritu Santo, em quem o Espírito Santo esteve operando o ministério de Elias pela quarta vez. y está prometido E está que prometido el espíritu y virtud de Elías que o Espírito e virtude de Elias virá por quinta pela ocasión quinta vez para el llamado para o chamado de 144 de 144 mil hebreus, judeus, 12.000 de cada 12 mil de cada tribo, y que vendrá e que el o Espírito e virtude de Moisés também virá. son los dos olivos Esses são as duas oliveiras fueron tipificados que foram também representados lá no Antigo Testamento en el sumo sacerdote, no sumo sacerdote Josué el rey Zorobabel. e no rei Zorobabel. Zacarías capítulo 2, Zacarias, 3 y capítulo 4. nos capítulos 2, 3 e 4, Ellos fueron los dos olivos allá ali eles foram as duas oliveiras daquele en tempo. los días de los apóstoles de San Pedro y San Pablo. Nos dias dos apóstolos São Pedro e São Paulo, Figura también eles também, de los dos olivos. ambos, foram Y representação também das duas oliveiras. al final, E para o tempo do fim, el Espíritu Santo, o Espírito Santo, o anjo do pacto, Cristo, en espíritu, em espírito, en medio de su iglesia, no meio da sua igreja, estará manifestado, estará manifestado, porque desde el día de Pentecostés porque acá, desde o dia de Pentecostes até hoje, iglesia, ele esteve manifestado em sua igreja. hasta el fin del mundo. Ele disse: Eu estarei convosco todos os dias, Verso 20, até o fim do mundo. São Mateus capítulo 28, verso 20. donde E em São Mateus capítulo 18, versículo 20, ele disse: yo estaré. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. Portanto, Él es el que estuvo operando ele é quem esteve operando misterios esses de ministérios los mensajeros correspondientes. dos mensageiros correspondentes para cada era. Es el ángel del pacto, É o anjo do pacto, el ángel de Dios, o anjo de Deus, el ángel de o Jehová, anjo do Senhor. Cristo en Espíritu Cristo Santo, em medio Espírito Santo, de su iglesia, no meio da sua igreja, el cual o qual, 2000 años atrás há 2000 anos atrás, se creó un cuerpo de carne, criou para si al cual um fue puesto corpo por de nombre carne, Jesús, y en el cual moró no qual foi colocado o nome Jesus, en toda e no qual o Espírito Santo habitou em toda a sua plenitude. estaba Em la Jesus plenitud de Dios. estava a plenitude de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Cristo decía Por isso Cristo dizia: Quem me viu, viu o Pai. y también decía, E dizia também: Padre y yo, Eu e o Pai cosas son. somos um. San Juan capítulo 10, verso São João capítulo 10, 30 y San Juan capítulo versículo 30. E São João capítulo 14, do versículo 6 em diante. Ahora podemos ver Assim podemos ver un personaje tan grande, o personagem tão grande Cristo nuestro Salvador, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. para el tiempo final en el cual E para o tempo final,
no qual nós vivemos, Iglesia del Señor Jesucristo estará a igreja do Senhor Jesus en la Cristo misma posición estará na mesma posição estaba em que se encontrava la iglesia del Antiguo a igreja Testamento, do Antigo Testamento, el pueblo hebreo. que é o povo hebreu. Allá E lá tuvo diferentes mensajeros ela teve profetas, diferentes mensageiros, hasta llegar a Juan profetas, el Bautista, até chegar precursor a João de la Batista, primera venida o precursor de Cristo. da primeira vinda de Cristo. Leímos donde dice, vendrá súbitamente Lemos onde disse: E de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, del pacto. e o anjo do pacto. Viram? O sea que Dios Isso quer dizer vendría con su cuerpo que Deus viria com seu corpo angelical, al cual Juan el Bautista le estaría preparando para o el qual João Batista estaria lhe preparando o caminho. y él aparecería Ele apareceria en carne humana. em carne Eso humana, sería la venida del ángel e del essa pacto, seria a vinda do anjo do la pacto, venida de Dios, a vinda de la Deus, venida a vinda del ungido, do ungido, del Mesías, do del Messias, do Por Cristo. eso él permitió Por que isso ele adoraran, permitiu que o adorassem, porque estaban adorando porque estavam adorando a través de creer en Deus, Cristo y adorar a Cristo. através Estaban adorando a Dios. de crerem em Cristo. Por eso es que E eles, adorando a Cristo, estavam adorando a Deus. tiene Por isso é que o mandato de cristianismo todo lo que haga, tem o sea de mandato palabras o de hechos, de tudo que faça, de San Pablo hace seja todo por palavras ou por obras, en nombre de Jesucristo. En como nombre de disse São Paulo, Jesucristo, que tudo seja adoramos a feito Dios. no nome En de nombre de Jesus Cristo. Cantamos a Dios. Nós adoramos a Deus no nome de Jesus Cristo. Cantamos a Deus no nome de Jesus Todo Cristo. lo que hacemos, lo hacemos en el nombre del Señor E Jesucristo. servimos a Deus no nome de Jesus Cristo. E tudo que fazemos, fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo. En Por isso é que também el mandato os discípulos, de bautizar en el nombre del obedecendo ao mandato de batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Padre, a San Mateo conforme São Mateus, 28 versos, capítulo 28, 16, versículos 16 ao 20, ellos bautizaban eles en el nombre del Padre batizavam y del Espíritu Santo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo. Cristo es el nombre Senhor Jesus Cristo Padre, é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. y ese es el nombre E esse é o nome de Deus de redención, para a redenção, la salvación, para a salvação. porque no hay otro nombre Porque dado não há a los outro hombres nome en dado que aos homens podamos em ser que salvos. nós possamos ser salvos. Hechos, capítulo Livro dos 4, Atos, capítulo verso 4 12. e versículo 12. Ahora podemos ver Assim nós podemos ver manifestación tan gloriosa essa manifestação tão gloriosa Dios en carne humana, que Deus teve em carne humana, carne llamado nesse corpo de carne chamado Jesus. joven sencillo, Um jovem simples, humilde, humilde, trabajador, trabalhador, una persona que dice uma pessoa que o reverendo Lembrana disse pequeño con unas era pequeno, 5 libras, le calcula el reverendo William Branham, com 135 libras de peso, de como disse o reverendo Lembrana, 5 pulgadas, com uma altura de 5 pés e 5 o polegadas. sea, O que quer dizer? un joven sencillo, Era um jovem simples, delgado para poder tener magro, ese peso, para con que esa pudesse estatura, ter esse peso com essa estatura. para también poder E também poder montarse en un burrito montar que nadie lo había montado, no burrinho que ninguém o havia montado hacerle daño e não con su peso. causar-lhe dano com seu peso. Recuerden que las cosas Lembre que as grandes coisas que Deus realiza, las lleva a cabo en as realiza
de uma maneira personas simples sencillas. e através de pessoas simples. Ahora hemos visto que la promesa Assim nós vimos para aquel tiempo que a promessa da vinda do Messias el ángel del pacto para aquele que el tempo Señor era que o anjo do pacto viria o Senhor. y el ángel del pacto a quien vosotros buscáis. E o anjo do pacto a He quem aquí vós la dice buscais? Jehová de los ejércitos. ¿Y a dónde vendría? Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. E onde viria? Dice Disse que virá que vendrá a su templo a seu templo. y vendrá súbitamente E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. su templo humano, O seu templo humano, del cual Cristo dijo, do qual Cristo disse: y en 3 días destruam este templo, em 3 dias o levantarei. Eles pensavam que estivesse falando do templo de pedras que estava ali frente a eles. Mas ele estava falando, conforme a Escritura nos diz no capítulo 2 de São João, ele estava falando do templo da sua carne. San Pablo, Lembrem-se do que São Paulo es templo de nos disse: y que el Espíritu não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? es un templo humano, un templo espiritual, O ser humano é um templo humano, morar é um templo espiritual. el alma, Para Deus habitar na alma, no coração da pessoa, es el lugar que é o lugar mais importante, santísimo o lugar santíssimo de ese templo. desse templo humano. Ese es Essa el alma, é a alma, el corazón é o coração da de la pessoa, persona. Y está tipificado que está representado santísimo del tabernáculo no lugar santíssimo do tabernáculo y el templo que Moisés construiu el rey Salomón, e do templo que o rei Salomão construiu. de aquellos templos No lugar santíssimo daqueles templos, Deus morava sagrados nessa luz sagrada y le aparecía e aparecia al sumo sacerdote ao sumo sacerdote, o qual uma vez por ano entrava no lugar santíssimo del com o sangue da expiação. en los días de Jesús Nos dias de Jesus, se estaba viviendo estavam vivendo en el tiempo no templo de edad de era de piedra angular, de pedra angular, la edad de piedra angular, porque la edad a era de pedra angular é a era la piedra angular, la piedra del ángulo do Messias, corona el cuerpo que é a espiritual. pedra angular, a pedra de ângulo que coroa o corpo espiritual, Esa fue la o piedra corpo místico de Deus. que Essa foi a pedra rechazaron que os edificadores rejeitaram edad lá no tempo dessa era de pedra angular. Ali estava a pedra angular, Cristo, primera venida. na sua primeira vinda. Y para el tiempo final, E para o tempo final, bajo el nuevo pacto, sob o novo pacto, el pueblo, la iglesia del o nuevo povo, pacto, que es la a iglesia igreja do novo pacto, del Señor Jesucristo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, a esa edad de piedra chegará a essa era de pedra angular a recibir, esperar recibir para esperar e receber a vinda dessa pedra angular, del Señor a vinda do Senhor para ressuscitar los creyentes. aos mortos crentes nele, Viene com os quais ele virá. con ellos en Ele virá com eles em corpos angelicais para para lhes dar cuerpo físico glorificado um corpo físico glorificado, le dará del polvo que lhes dará no será do pó da terra. el cuerpo que tenía, Não será o mesmo corpo porque que si fuera tinham, el mismo cuerpo porque volverían a morir. se fosse o mesmo corpo, voltariam a morrer. Una nueva creación, Mas será uma nova criação, un cuerpo inmortal, um corpo imortal, incorruptível, glorificado, el cual será que será el que teníamos que recibir. o que nós tínhamos de receber Eva no pecaba, se Adão e Eva não pecassem lá. será un cuerpo E será um corpo glorificado, glorificado, porque tiene como o corpo que Jesus Cristo tem, glorificado.
e que já está glorificado, imortal y joven e jovem para toda para toda eternidad. a Esa eternidade. es la clase de cuerpo Esse é o que tipo de recibirá corpo los muertos en que Cristo receberão cuando resuciten os mortos em Cristo quando ressuscitarem cuerpos. em corpos físicos glorificados. Y esa es la clase E de esse será o cuerpo tipo de corpo también que Cristo que também Cristo nos dará cuando nos quando transforme, Ele nos transforme. seamos E assim a su imagen sejamos a sua y imagem semejanza. e semelhança. Imagen A imagem é o corpo angelical teofânico e a semelhança, Esa es la promesa que tenemos corpo físico glorificado. de parte de Dios. Essa é a promessa que temos da parte de Deus por intermédio de Cristo. Nunca más E então, faremos nunca mais adoeceremos, nunca mais canitas, sairão cabelos más brancos, saldrán cabellos blancos, nunca mais ni arrugas, sairão rugas, ni envejecimiento del cuerpo, nem envelhecimento do ni corpo, dolores, ni siquiera de nem dores, nem sequer dor de cabeça. y jóvenes. E jovens para toda a eternidade. La misma naturaleza A de la própria persona natureza da del ser pessoa, a natureza do ser humano, indica indica que quiere vivir eternamente, que ele quer viver quiere eternamente, ser joven, que quer ser jovem para toda a eternidade. nos miramos en Quando nós olhamos no espelho, nos damos cuenta, nos damos conta de que o nosso corpo, sobre todo el rostro, sobretudo o nosso rosto, que é o que normalmente nós olhamos, va mostrando los ele vai mostrando os que anos nos pasan por encima. que passam por cima de nós. Y nos podemos a pensar algunas veces, E às vezes pensamos, cuando yo era joven, quando eu era jovem, siempre e sempre él o era, era, pero porém, debemos pensar nós devemos pensar assim, un año más, um ano mais, un año más, um ano mais perto da nossa transformação, un año más cerca, um ano mais perto, mais próximo, un año más cerca um ano mais próximo de nuestra juventud eterna. da nossa juventude eterna, um ano mais perto, mais próximo do corpo novo, eterno, imortal, incorruptível e jovem para toda a eternidade. Como cuerpo místico de Cristo, Como corpo místico de Cristo, estamos en la posición nós estamos en que la iglesia na posição em que a igreja tem de estar en el día posterior, no último dia. en el cuerpo místico de Cristo, No corpo místico de Cristo, la edad, na era correspondente, que é a era de pedra angular, al tiempo paralela de Jesucristo. ao tempo de Jesus Cristo. Por lo tanto, estamos Portanto, nós estamos no en la primera edad, situados não na primeira era, en la posición de la primera não estamos na posição da primeira era. fue hace alrededor de 2000 años. Isso já foi em torno de 2000 anos atrás. Tampouco estamos na segunda era, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta, nem na sétima era. Essas etapas já transcorreram Y no ocurrió la resurrección, e a ressurreição dos mortos em Cristo não ocorreu e nem a transformação dos vivos, porque porque es para el tiempo é para o tempo que será paralelo que será al tiempo paralelo de Jesús. ao tempo de Jesus. Y eso fue allá, E isso el tiempo foi lá, de piedra angular, no tempo de pedra angular. tiempo Não foi de Juan el Bautista, sino que fue no tempo de João Batista, de Jesucristo, mas no tempo de Jesus Cristo, o ungido, o Messias, o Cristo, Juan el Bautista
Bautista a quem João Batista preparó el camino. lhe preparou o caminho. Ele foi o precursor da primeira vinda de Cristo. Y para el cristianismo, E para o cristianismo, que es que é pueblo del o nuevo povo do novo pacto, ya, Dios le envió el precursor de la Deus segunda já venida de lhe Cristo, enviou y se fue. El o cual precursor da segunda vinda de Cristo. E ele já se foi. Foi o reverendo William Branham. estamos esperando Portanto, en la posición correcta de la edad de estamos esperando a vinda do Senhor la venida del Señor, na posição correta que está prometida, da era da pedra angular. y llevarnos con él la cena Vinda que está prometida del Cordero. para nos buscar e nos levar com ele à ceia das bodas do Cordeiro. Agárrese cada De día modo más y que más. você agarre-se cada dia mais e mais de Cristo, o nosso Salvador. Siempre Esteja sempre com a sua fé colocada em Cristo, fe, sua fé apoiada, Señor, baseada na palavra do Senhor, prometido no que foi prometido para Deus fazer en este tiempo, neste tempo final. y E siempre esperando sempre esperando venida a sua vinda y esperando por consiguiente e, consequentemente, esperando salvación. a nossa transformação. La posición A posição iglesia da igreja en el día posterior. no último dia. Como corpo místico, Para el día posterior es a posição para o último dia de la piedra angular. é a era da pedra angular. El reverendo William Branham, Por isso o reverendo Lambrana dizia: olhe para cima, la a era que vem, a era de coroa, de piedra angular. a era da pedra angular. Ele precursou Del Señor, a era, precursou a vinda do Senhor e precursou tudo o que ocorrerá en este tiempo, neste tempo final. o sea que todas las Ou seja, bendiciones que vienen que todas as bênçãos que virá habladas já foram faladas por los profetas, pelos profetas e pelos apóstolos, el reverendo, e também pelo reverendo William Branham, el cual o qual señaló apontou, las profecías assinalou as profecias correspondentes a este tempo final. Esas son las profecías Essas são as profecias para a bendición de la iglesia, para a bênção da igreja, para ser reformadas, para nos dar a fé para sermos que estarán cumpliéndose transformados e raptados, tiempo final. as quais estarão se cumprindo neste tempo final. Las van a ver E los que estarán en la as posición verão aqueles que estarão na posição correta, que é a posição de edad de piedra da era de pedra angular, en el cuerpo no místico corpo de místico de Cristo, nuestro. o nosso Salvador. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes. Para mim foi um grande privilégio estar com vocês nesta ocasião, lhes dando testemunho da posição da igreja no último dia. Que Deus abençoe a todos vocês aqui presentes En otras naciones, e a todos vocês que estão em outras nações. había nacido Se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como Salvador, para estar na posição correta, para esperar a vinda do Senhor, pode fazer isso nesses momentos. por usted, para E estaremos orando por você para que Cristo lhe receba no seu reino, para o qual já pode chegar até aqui na frente. E oraremos por você. también las demás naciones Também vocês nas demais nações venir a los pies de Cristo podem chegar aos pés de Cristo, para que Cristo lhes receba en su reino. no seu reino. Dios tiene mucho pueblo Deus tem muitas pessoas en la República de aqui na República da Argentina e está chamando-as neste tempo final. en toda la América Latina. E tem muita gente em toda a América Latina. Recuerden Recordem que estamos viviendo que nós estamos vivendo en el continente no continente de bendición. de bênção, El continente no continente americano americano, que consta
de América do Norte, América Central, Centroamérica, el Caribe y Suramérica. Caribe e América do Sul. Para los latinoamericanos y caribeños, Para os latino-americanos grande e caribenhos, para ese tiempo final. há uma bênção muito grande para este tempo final. E são promessas divinas Para ser cumplidas para serem cumpridas en este tiempo en el cual neste tempo estamos viviendo. em que estamos vivendo. En cada país, el ministro correspondiente orará O ministro correspondente em cada país orará pelas pessoas que en esta ocasión. chegaram aos pés de Cristo nessa ocasião. Vamos a tomar 2 o 3 minutos para hacer de una vez la Vamos esperar 2 ou 3 minutos para fazermos países y el ministro luego se encargará de uma vez a oração por aqueles que vieram aos pés de Cristo nos diferentes países. E o ministro logo se encarregará da parte de indicar como as pessoas serão batizadas. Inclinemos nossos rostos para orar. Pai nosso que estás nos céus, y todas las personas, eis que te trago a ti países que todas as pessoas nos diferentes países que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Receba-as no teu reino e, Pai Celestial, produza nelas el nuevo nacimiento, o novo nascimento, luego que sean logo depois que sejam batizadas na água, en el no nombre nome do Senhor Jesus Cristo. te lo ruego en el nombre Eu te rogo, no nome do Senhor Jesus Cristo, para quem seja a glória e a honra pelos séculos dos séculos. Amém. y ahora dejo al ministro E agora deixarei o ministro correspondente em cada país para que indique as pessoas que vieram aos pés de Cristo Cristo y aquí dejo al ministro como fazer para se batizarem na água. E aqui deixarei o ministro, reverendo Guilherme Rodrigues, com vocês. mañana es Amanhã de ministros, haverá reunião de ministros. trataré de estar con Tratarei de estar los ministros com os ministros y los colaboradores, e os colaboradores. y son muchos los colaboradores, E são muitos colaboradores, casi todos o todos. quase todos ou todos. Domingo próximo, E no próximo domingo nuevamente en la mañana. estarei com vocês novamente pela manhã. Así que puede traer Assim, los familiares, poderão trazer amistades, seus familiares, amigos, la palabra. para que escutem a palavra do Senhor. Sí, los que sean E assim, elegidos aqueles que estejam eleitos, escolhidos, de la iglesia del Señor, para serem parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, que Cristo os chame através da sua palavra, porque nós queremos que a igreja se complete logo, logo. completa la iglesia, Porque até que não se complete a igreja do Senhor Jesus Cristo, vamos de esta tierra. não sairemos desta terra. Podemos ir, no Não poderemos ir, quiera ser transformado, nem poderemos sequer ser transformados se haya completado até que seja completada a igreja do Senhor Jesus Cristo. continúen pasando una noche feliz. Que todos continuem passando uma noite feliz, Nuestro, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. buenas noches. Boa noite.